Padre Pio e São José. O que eles tinham de comum? Esse é o tema de hoje do nosso programa Padre Pio. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei. Salve Maria. Eu vou trazer para vocês aqui um texto lindo a respeito de São José, muito bonito. E não deixe de assistir. E para isso, quem não for inscrito tem que acionar o botão de inscrição e acionar o sininho para ser avisado, né? Então, nós vamos agora falar de São José e o Padre Pio. Isso foi tirado do livro A Vida Devota do Padre Pio, de Gerardo de Flumeri. E é uma coisa linda esse texto. Padre Pio sempre admirou a estatura espiritual de São José. Imitou suas virtudes e recorreu a ele nos momentos mais difíceis de sua vida, obtendo sempre graças e favores celestiais. Nós falamos recentemente num vídeo, que quando estava chegando perto da hora da morte, ele foi se recolhendo um pouco mais, rezando mais para São José. São José, patrono da boa morte, Afinal de contas, quem morre tendo Nosso Senhor e Nossa Senhora do lado, não pode morrer melhor do que isso, Pudera cada um de nós termos essa graça. Por isso, São José é o patrono da boa morte. Padre Pio, como São José, mesmo sem ser pela ordem natural, sentia-se pai e era consciente dos direitos e deveres de sua paternidade espiritual. Ou seja, ele também se sentia pai, por causa que ele era pai espiritual daquele grupo que ele criava, dos filhos espirituais. Aliás, essa é a súplica que nós fazemos ao Padre Pio quando nós nos inscrevemos ao grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. A nossa súplica na hora da inscrição, que vocês podem fazer no link que está abaixo na descrição do canal, quem se inscreve como devoto do Padre Pio, ele faz a seguinte súplica: Padre Pio, me tenha como seu filho espiritual, me espere na porta do paraíso. Porque os filhos espirituais do Padre Pio, evidentemente, só podia ver enquanto ele estava vivo, porque ele escolhia os filhos espirituais, Mas nós, fazendo esse trabalho, nós suplicamos a ele que nos tenha como filhos espirituais. Isso eu peço todos os dias. Eu recomendaria que vocês fizessem o mesmo e entrassem no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio com esse pedido, Bom, mas vamos continuar então o texto. Por esse motivo, Padre Pio dirigia-se com confiança a São José para suplicar por seus filhos e filhas espirituais. Algumas frases que lhe eram frequentes ao aconselhar. Então tem aqui algumas frases dele. Ele dizia: rogo a São José, quando ele estava atendendo um filho espiritual, dando um conselho, etc., ele dizia: rogo a São José que com aquele amor e com a generosidade com que cuidou de Jesus, guarde a sua alma, e como o defendeu de Herodes, assim proteja sua alma de um Herodes mais feroz, o demônio. Olha que coisa linda. Se vocês ouvirem depois cada palavra, vocês vão ver a profundidade que tem isso e ao mesmo tempo a simplicidade. Simples como tudo. Alguém já ouviu esse conselho de algum sacerdote? Não estou falando mal do sacerdote, porque não deu esse conselho, não. Estou falando bem do Padre Pio, que era capaz de dar um conselho desse. Outra frase: o patriarca São José cuide de ti com o mesmo cuidado que teve com Jesus, que te assista sempre com seu benévolo patrocínio e te livre da perseguição do ímpio e soberbo Herodes, e não permita jamais que Jesus se afaste do teu coração. Linda frase também. E São José correspondeu ao Padre Pio com uma assistência singular e com visões extraordinárias. Na verdade, o servo de Deus, em janeiro de 1912, confiou ao Padre Agostinho de São Marco em Lames. O Padre Agostinho era o diretor espiritual dele, E então, em janeiro de 1912, numa conversa de direção espiritual, ele tinha que se abrir com o diretor espiritual, dizer tudo, etc. Então ele diz assim: Barba Azul, é assim que ele chamava o demônio, Barba Azul não quer se dar por vencido. Disfarçou-se de quase todas as formas,
há dias que ele vem me visitar com outros dos seus satélites. Olha que inferno que o demônio transformava a vida do Padre Pio, né? Armados com bastões e instrumentos de ferro. E o que é pior, na sua própria forma. Quer dizer, ele não via na forma de um lobo ou de um cão bravo, não. Ele via na forma dele mesmo, que deve ser um horror. Acho que nenhum homem é capaz de ter uma visão do demônio na sua forma exata, né? Deve ser a coisa mais tremenda. Qualquer filmezinho de ficção aí é desenho animado para criança de 2 anos, né? Quem sabe quantas vezes me tirou da cama me arrastando pelo quarto. Mas paciência, quase sempre estão comigo Jesus, a mamãe, o anjinho, São José e o pai São Francisco. Isso é uma carta que ele escreveu para o diretor espiritual dele, né? Ao mesmo Padre Agostinho, escreve o Padre Pio no dia 20 de março de 1921, ou seja, no dia depois da festa de São José. Ele escreve: ontem, festa de São José, somente Deus sabe as doçuras que experimentei, sobretudo depois da missa, tão intensas que ainda sinto em mim. A cabeça e o coração me ardiam, mas era um fogo que me fazia bem. Também é um trecho de uma epístola dele, de uma carta. Desculpa que eu esqueci de desligar meu ar-condicionado aqui, está muito calor hoje, e ficou esse barulho de fundo aí, mas ofereçam esse sacrifício. Bom, o padre Honorato Marcucci, um dos assistentes do Padre Pio nos últimos anos de sua existência terrena, contava o seguinte episódio. Uma tarde, do mês anterior ao da morte do venerado Padre Pio, me encontrava com ele no terraço contíguo à cela número 1, esperando para acompanhá-lo à sacristia, para a função vespertina. Vocês lembram que todos os dias às 16h30, eu creio, ele dava uma bênção do Santíssimo, né? Era uma quarta-feira consagrada a São José e o Padre Pio não se movia. De pé, diante de um quadro do glorioso patriarca, apoiando-se na parede, o venerável padre parecia em êxtase. Então, olha que coisa bárbara, né? Que o padre Honorato foi buscá-lo para levar ele para a função da tarde na igreja, ele parado, diante de um quadro de São José, num êxtase. A gente não consegue imaginar uma cena dessas, né? Ou, se cada um conseguisse descrever o que imagina, eu queria ser um pintor para pintar o que eu imagino, porque deve ser de uma sublimidade, uma coisa tremenda. Passado um pouco de tempo, o padre Honorato disse: Padre, ainda devo esperar? Não temos que ir? Estamos atrasados. Mas suas perguntas ficaram sem resposta. Padre Pio seguia contemplando o glorioso patriarca. É claro que ele estava tendo uma comunicação espiritual com São José, uma coisa fantástica. Por fim, depois que o padre Honorato lhe puxou o braço e lhe repetiu pela enésima vez a pergunta, o Padre Pio exclamou: olhe, olhe, olhe como é belo São José. Vocês já imaginaram o que ele estava vendo? Ele não estava vendo uma estampa, um quadro de São José como nós vemos, né, representado várias vezes nas igrejas. Ele estava vendo o próprio São José. São José, humanamente falando, devia ser de uma beleza, enquanto homem, ser humano, uma beleza fantástica, né? Porque Nossa Senhora era uma beleza incrível. Tem vários historiadores da época que dizem que ela era a mulher mais bonita da Galileia. Claro, Deus não ia fazer uma mãe meia boca para Nosso Senhor, desculpa falar desse jeito, e dar um pai também assim para... Não, ele deu um casal perfeito, um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, né? Então, o Padre Pio, olhe, que belo é São José. Dirigiram-se à sacristia. Na sala São Francisco, encontraram o padre sacristão que lhes perguntou: mas por que tanta demora? O padre Honorato respondeu: hoje, o Padre Pio não queria separar-se do quadro de São José.
O Padre Pio não deixava passar uma oportunidade sem convidar seus filhos espirituais a cultivar uma sincera e profunda devoção a São José. Está aí, minha gente. Nós temos que incluir São José nas nossas devoções, mas quem não tem São José ainda nas suas devoções especiais, particulares, façam isso, porque era uma das grandes devoções do Padre Pio e era o grande convite que ele fazia para os seus filhos espirituais, né? Devoção a São José, fonte sempre rica de ensinamentos, de consolo e de favores. A gente, quando vê imagens de São José, a gente vê a bondade dele, né? Ele devia ser de uma bondade sensacional. E como é bom a gente se aproximar de São José numa hora crítica, numa hora de aflição, numa hora de preocupação, numa hora de queda, e pedir misericórdia a Ele, a intercessão misericordiosa dEle. Parece ainda escutar-se hoje a sua voz, ite ad Iosef. Padre Pio dizia, ou seja, ide a São José com confiança absoluta, porque também eu, como Santa Teresa d'Ávila, não me lembro de ter pedido coisa alguma que São José, coisa alguma a São José, sem que tivesse recebido imediatamente. Não me lembro de ter pedido coisa alguma a São José, sem que tivesse recebido imediatamente. E assim fica aqui, meus amigos, esse texto maravilhoso sobre a devoção do Padre Pio a São José. E vamos rezar todos muito a São José. Vamos rezar a Ave Maria de um por todos, todos por um, pedindo a Nossa Senhora e que nos dê muita, muita devoção a São José. E fiquemos também, logo depois, com a bênção do nosso querido Padre Pio. Peço orações a todos e me despeço. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo, così sia. Se lodato Gesù e Maria, e buona giornata a tutti.